TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Sábado, você já sabe, é dia de programa de saúde gravado, não tem como você participar. Você vai apenas assistir, contemplar. A sua participação ela é válida toda terça-feira, a partir de 9 da noite. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, telespectadora, um programa de saúde ao vivo, mesmo em tempos de pandemia. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de dezembro. Hoje é dia 7. Para muitos, quando dezembro se inicia, já estamos praticamente nos despedindo do ano. Pelo menos várias pessoas gostam de fazer aí os seus balanços. E isso é importante, isso é fundamental. Mas nós temos ainda pelo menos mais 3 ou 4 programas pela frente até o fim de 2021. E sem perda de tempo, nesta terça-feira eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Pela segunda vez em 2021, eu recebo com muito prazer o médico cardiologista, Dr. Guilherme Kussen. Ele está conosco aqui ao vivo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Hoje nós vamos dar sequência no tema que é sobre a questão da prevenção das doenças cardiovasculares. Dr. Guilherme Kussen, muito boa noite. Prazer receber aqui, mais uma vez, no estúdio da TV Candidez, ao vivo, para o público que nos acompanha. Muito boa noite, Samuel. Prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. E vamos aí continuar aquele bate-papo legal que a gente teve, né, no primeiro programa. E agradecer mais uma vez aí a produção também por dar continuidade nesse tema tão relevante. Legal. O Mairim, que é o nosso diretor, ele usa o seguinte termo aqui. Olha, Samuel, quando um entrevistado vem, seja no programa de saúde ou seja qualquer outro programa, quando ele repete pela segunda vez ou terceira, é sinal que algo de positivo, né, viu nessa construção aí. A gente fica muito feliz com o seu retorno. Em nome da direção aqui da TV Candidez, eu te agradeço mais uma vez, porque a sua entrevista ela foi um tanto quanto marcante, por vários aspectos, se você assim me permite. Primeiro, porque foi a sua primeira entrevista ao vivo aqui na TV Candidez. Segundo, porque você, de uma certa maneira, foi pego de surpresa com alguns depoimentos, e depoimentos que foram fiéis e que retrataram realmente ali a sua caminhada rumo à medicina. Eu acho que foi uma repercussão muito grande. E segundo, foi a entrevista talvez mais acessada que nós tivemos, né, e que mostra o tão bom engajamento, tão bom como foi essa entrevista, e a curiosidade também das pessoas acompanharem um pouco mais, né? Muita gente não nos acompanha ao vivo, mas acompanha depois nas redes sociais. E como é que você faz esse balanço aí dessa sua primeira participação aqui conosco ao vivo? Foi positiva também, na sua visão, doutor Guilherme? Olha, eu acho que uma coisa que marcou muito aqui, Samuel, vocês deixam o entrevistado muito à vontade, é um programa muito legal, muito bem feito, tem uma proposta muito bacana. E ter essa notícia aí que foi a entrevista que mais teve acesso realmente me deixa muito feliz, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de levar informação de qualidade, quem consulta comigo no consultório, quem convive comigo, sabe o quanto eu gosto de estar passando informações verdadeiras, né, valiosas para a saúde, das pessoas que eu tenho por perto, meus pacientes, e fazer isso ao vivo, né, numa escala muito maior, podendo ter um alcance de mais pessoas, é realmente muito prazeroso, ainda mais com a hospitalidade de vocês aqui. Que bacana. Você falou aí da questão que gosta de passar uma informação bem correta para o seu paciente, telespectador, aqui, é claro. Mas eu queria já começar dentro do nosso tema, dessa questão da prevenção das doenças cardiovasculares,
sobre essa questão do tempo, né? A gente vê que está tudo muito depressa, a gente acorda pela manhã e você pensa, hoje eu vou desempenhar todas as minhas tarefas que eu estou pretendendo. No consultório eu quero atender esse X paciente. Esse cuidado com o tempo do médico com o paciente, essa calma, e a gente observa que alguns profissionais levam isso consigo, você é um deles, de ter uma calma, uma tranquilidade para conversar, explicar. Isso é fundamental e isso tem uma contribuição muito grande naquele problema que o paciente está buscando? Eu acho que isso, na verdade, é exatamente o que o paciente precisa. Ele precisa ser esclarecido do que realmente está acontecendo. Então, quando você tem uma consulta onde você está, às vezes, correndo, que não é o correto, você não tem tempo adequado para poder estar passando para aquele paciente o que ele precisa. Então, muitas vezes o paciente precisa de um tempo, ele precisa ser abordado, precisa ser analisado, em qual contexto que ele está inserido, o que leva ele a ter tais hábitos ou outros hábitos, por que ele desenvolveu aquela doença, a gente buscar a história familiar daquele paciente e, a partir daí, a gente conseguir individualizar para ele estratégias para reverter aquilo que ele foi nos procurar. E, muitas vezes, fazer diagnósticos que nem ele mesmo sabia sobre doenças que, às vezes, são desconhecidas até então e que você consegue notar baseado em fatores de risco, sintomas, e, para isso, demanda um tempo. Eu acho que aquele ditado em relação à pressa inimiga da perfeição cai muito bem aí, então a gente não pode ter pressa. Cada paciente vai demandar um tempo, você vai ter consulta de 15 minutos, você vai ter consulta de meia hora, você vai ter consulta de 1h30. Você tem que entregar para o seu paciente o que ele foi buscar e o que ele precisa receber, e isso é muito individual. Que legal, que bacana. Doutor Guilherme, eu acho que é uma pergunta que muita gente faz em casa agora, e hoje na nossa chamada pela manhã ao vivo no Bom Dia Divinópolis, eu percebi isso. A gente sempre fica com um questionamento. É possível o ser humano prevenir, não sei se todas ou pelo menos algumas doenças cardiovasculares? Olha, Samuel, é muito possível, né? E a gente tem inúmeras estratégias para isso. No entanto, tem pessoas que vão fazer tudo certo, mas vão acabar tendo a doença. E tem pessoas que às vezes vão fazer tudo errado e não vão ter nada. Mas isso não quer dizer, por exemplo, você sempre tem aquela pessoa que chegou no seu consultório, é tabagista, né, fuma, aí você fala, olha, o senhor deve abandonar o cigarro, aí ele vai falar assim, mas meu tataravô fumou até os 90 anos. Então, assim, e não morreu, não teve nada. Então, isso não quer dizer que você também deva fazer isso, né? Isso está mais que estabelecido, os malefícios que o cigarro pode trazer para as doenças cardiovasculares, câncer e inúmeras outras doenças. Então, isso é só um exemplo. Então, a gente tem que saber abordar esse paciente de acordo com, como eu disse, com a necessidade. E essa prevenção, ela vai depender muito, na verdade, ela vai esbarrar primeiro numa questão primordial. Você tem que perguntar para o paciente se ele está disposto a abandonar os hábitos que podem ou estão causando mal para ele. Porque às vezes você vai ficar ali falando, explicando, conversando, tentando convencer o paciente, e a hora que você vai ver, ele não está disposto a fazer. Então, acho que essa é a primeira pergunta para você fazer para o paciente. Você realmente está disposto a abandonar aquilo que te faz mal? E aí apresentar para eles estratégias, né, de acordo com o que ele consegue. Tem pessoas que vão conseguir fazer isso rápido, em meses, tem pessoas que vão levar mais tempo. A gente tem que entender quão engajado aquele paciente está na estratégia que a gente está propondo e, a partir daí, a gente traçar realmente, né, individualizadamente a meta para cada paciente que te procura. Na sua participação em outubro, nós tivemos algumas perguntas que não foram feitas e uma delas, eu me lembro bem, um telespectador, ele perguntava sobre a questão das gorduras saturadas, né? Todas as gorduras saturadas. Qual que é o papel dessa gordura saturada? E toda gordura saturada, ela vai trazer aí malefícios para o coração, para o sistema cardíaco, por exemplo? Olha, a gordura saturada, por muitos anos, foi tida como uma grande vilã dentro da cardiologia. No entanto, as publicações mais recentes, né, os estudos foram avançando e foi percebido que, na verdade, a gordura saturada, a gente tem que entender que tem dois tipos de gordura saturada. Você tem a gordura saturada que ela é própria do alimento, então a gordura não processada, natural, e você tem a gordura saturada que é industrializada. E não tem como você colocar todas essas gorduras no mesmo pote, porque elas têm papéis totalmente distintos no surgimento das doenças cardiovasculares. Então, as gorduras saturadas, quando elas são de origem natural, em carnes não processadas, laticínios integrais, elas não têm um papel tão marcante no surgimento das doenças cardiovasculares. Se elas estiverem inseridas num contexto de um paciente que não tem outros fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo ou uma má alimentação, né? Porque, por exemplo, vamos supor, se ele come uma carne gorda no meio de um sanduíche, com molho artificial, alimentos processados, industrializados, aquela gordura vai fazer mal para ele. Mas se ele come aquela gordura saturada da carne ou do laticínio integral, num contexto de uma salada, legume, verdura, comida de verdade,
dificilmente ele vai ter um problema com aquela gordura saturada. Diferente da gordura saturada dos alimentos processados, ultraprocessados, industrializados. Sim, essas gorduras são altamente inflamatórias e danosas para o sistema cardiovascular. Olha só, o nosso WhatsApp está na tela, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, hoje é dia 7 de dezembro. Nosso WhatsApp é o 999326228. Nós estamos ao vivo, hein? Esse ao vivo ele faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para quem participa em casa agora, que pode mandar a sua pergunta ao vivo. No programa em outubro, o Dr. Guilherme falou um pouco sobre a questão da atividade física. A atividade física ela fica valendo como todo, algumas pessoas vão estar restritas a não praticar determinados tipos de exercícios, dependendo da patologia, da doença que ela apresenta. Olha, a atividade física ela é sempre benéfica, é uma recomendação universal, tanto para a saúde, né, para pacientes, para pessoas que não têm doença, para pacientes doentes. E por muito tempo houve um tabu em que pacientes cardiopatas não poderiam praticar mais atividade física. Só que isso não é bem verdade, isso tem caído por terra e a gente vê que o exercício, ele é, na verdade, um pilar fundamental no tratamento das doenças cardiovasculares. Então, você tem pacientes com doença coronariana, insuficiência cardíaca, os hipertensos, os obesos, onde a atividade física vai ter papéis diferentes, mas em todos eles vão trazer o benefício da prevenção e da melhora do contexto clínico daquele paciente. Então, por exemplo, em pacientes que tiveram um infarto recente ou têm uma disfunção grave no coração, independente da causa, seja uma valvopatia, seja uma insuficiência cardíaca por causa de um infarto, seja uma doença genética, a atividade física vai condicionar aquele paciente a tolerar melhor o esforço. E é claro que ela é prescrita de maneira individual, de acordo com a tolerância e a gravidade da doença que esse paciente tem. Então, a gente fala como se fosse uma coisa só atividade física, mas, por exemplo, a atividade física que eu pratico é diferente do que um paciente cardiopata pratica e dentro dos pacientes cardiopatas você tem gravidades e situações diferentes onde você vai individualizando essa prescrição de atividade física. No entanto, quando você pega, por exemplo, vou pegar uma doença que é muito prevalente, que é a insuficiência cardíaca, que mata milhões de pessoas por ano, são responsáveis por milhões de internações anuais, né, no sistema público e privado de saúde, a atividade física, e ela sem medicamento, ela por si só, ela consegue prevenir até 30% a 35% das mortes em internações em pacientes com insuficiência cardíaca. Além disso, outra questão não medicamentosa que também pode auxiliar são as vacinas. Então, pacientes que têm doença cardíaca estabelecida, graves, moderados ou graves, como doença coronariana, insuficiência cardíaca, como eu já citei, vacina contra a influenza, contra o pneumococo, também chega a prevenir cerca de 35% de mortalidade em internação. Então, a gente não pode ficar preso só na questão da medicação. A gente tem que tratar o paciente como um todo. Quem só prescreve remédio para o seu paciente está deixando, às vezes, de oferecer terapias que trazem tanto benefício quanto ou até mais. Legal. Tem uma questão da idade também que pode ser um diferencial, né? Às vezes uma pessoa de 75 talvez não vá conseguir fazer uma atividade quem tem 30, 35. A idade tem um peso. Não é só a idade. Deve ser avaliada. Por exemplo, às vezes você tem um paciente de 60 anos, mas que tem uma condição cardiovascular melhor do que um de 50. Olha, tá vendo? Por exemplo, então a idade por si só também, você não pode mais estigmatizar o seu paciente. Esse paciente ele é cardiopata, ele não pode mais fazer uma atividade física. Esse paciente está idoso. Então, você tem idoso de 75 anos que está super ativo. E você tem, às vezes, um paciente de 60 que está super debilitado. Então, a idade, ela não é mais um fator limitante para você, você pontuar isso, indicar ou contraindicar baseado somente nela. Você tem que analisar a capacidade funcional do seu paciente. Como é que é a massa muscular do meu paciente? Ele é independente para as atividades? Ele é lúcido? Ou como é que é a doença cardiovascular que ele tem? Ele tem outras doenças associadas? Tem doença pulmonar? Tem algum outro tipo de limitação? Então, isso tudo você está vendo que demanda um tempo. Você tem que olhar para o seu paciente, tem que conversar com a família. Então, por isso que a gente tem que ter um genuíno interesse em olhar para o paciente como um todo, para a gente oferecer para ele de verdade a melhor estratégia para deixar, né, para oferecer para ele o que ele veio buscar no nosso consultório. Interessantíssimo, né? Porque a minha pergunta ela foi uma pergunta realmente de um leigo, né? Você citou aí agora esses exemplos, né? Eu conheço um senhor de 74 anos que na minha última São Silvestre ele correu. E ele completou. Completou bem, tranquilo, sem nenhum tipo de lesão ou incômodo depois da corrida. Isso é importantíssimo. Olha só, nós estamos falando sobre a questão da atividade física, nós temos uma pergunta agora de um professor de natação, que é o Mário, lá da Azul Marinho. O Túlio está ao vivo conosco no estúdio e coloca agora a pergunta para o Dr. Guilherme Gussen, médico cardiologista.
Bom, eu tenho aqui uma pergunta para o Dr. Guilherme Gussen, cardiologista, que está no estúdio. Quem vai fazer é o professor de natação Mário da Zumarinho. Mário, qual que é a sua pergunta? Boa noite. Boa noite, gente. Doutor Guilherme, fera, esse cara é fera, hein? Aqui, doutor Guilherme, eu queria que você contasse para o telespectador quais são os benefícios cardiovasculares que a natação promove no organismo das pessoas. Obrigado, Mário. No estúdio, o cardiologista, Dr. Guilherme Gussen, responde pra gente. Um abraço aí para o Mário, professor da Zumarinho, né? Dica de saúde, nos próximos programas a gente vai trazer também aqui o Mário. Um abraço para você, Mário. Vamos ver como o médico, o Dr. Guilherme Gussen, responde a sua pergunta. Boa noite, Mário. Obrigado pela sua pergunta, muito pertinente. Natação é um esporte completo, né? É um esporte onde você vai ter uma ativação muscular completa de todo o corpo, né? Uma grande capacitação cardiopulmonar e ela, sim, é uma atividade física altamente recomendada, mas desde que você conheça o paciente que você está recomendando e esse contato entre o médico e o educador físico, ele é muito importante. Porque a partir do momento que você tem um paciente que ele é doente, do ponto de vista cardiovascular, é fundamental que o cardiologista entregue para o profissional de educação física quais são as condições que aquela atividade física possa ser praticada, incluindo a frequência cardíaca, que deve ser respeitada dentro da faixa de idade daquele paciente ou da doença que ele tem, incluindo a questão de carga, quanto de carga que você pode passar para aquele paciente. Então, isso deve partir do cardiologista para dar essa luz, para facilitar o profissional de educação física em oferecer para o seu paciente, né, uma atividade física de excelência, mas com toda a segurança que o paciente também busca. Legal, nós estamos ao vivo nessa terça-feira. A gente está recebendo hoje com muito prazer o médico Dr. Guilherme Gussen. Ele é médico cardiologista, atendendo em Divinópolis e também em Itapecerica. É o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando com a gente, mandando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa, que é ao vivo. Daqui a pouco a gente está de volta. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico.
Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, lembrando para você que na próxima terça-feira vai ser dia 14 de dezembro. A entrevista está confirmada. Nós estamos em dezembro. Em dezembro a gente vai falar sobre a questão do dezembro laranja. Vamos abordar também isso aí um pouco com a médica Aline Lauda. Ela que é da Dom Oncologia. Portanto, na próxima terça-feira vai ser no dia 14. Você não pode perder essa entrevista. Já tem bastante tempo com a doutora Aline Lauda, não vem aqui. Ela vai contar também um pouco da sua história. Deixa eu fazer aqui um registro e um agradecimento de público ao médico oftalmologista doutor Alair Rodrigues, pelo convite que eu recebi da inauguração da sua nova clínica aqui em Divinópolis. Doutor Alair esteve conosco agora em agosto. Túlio, pode colocar aí algumas fotos, por gentileza? Ele esteve aqui em agosto e revelou desse novo espaço que é a Ocular Oftalmologia. Ocular Oftalmologia, que foi agora recentemente inaugurada, que fica aqui na Antônio Olímpio de Moraes, 607, no Empire Center, bem ao lado aqui do Costa Rangel, no 7º andar. Meu muito obrigado pelo convite, parabéns, doutor Alair Rodrigues, ficou um espetáculo. Na Dica de Saúde, provavelmente da próxima terça-feira, nós vamos trazer aqui uma curta gravação com o oftalmologista doutor Alair Rodrigues. Foi um espetáculo, hein, essa inauguração, hein? Parabéns, doutor Alair. De volta com o meu entrevistado ao vivo. Estou recebendo hoje com muito prazer o médico cardiologista Dr. Guilherme Gussen. Ele que também é cooperado Unimed Divinópolis, está aqui em Divinópolis no... Vou deixar aqui o telefone de contato, eu sempre gosto aqui de ressaltar. Aqui em Divinópolis você está na Sigma Cardio, não é isso? Sigma Cardio. Que está aqui no Prêmio Tower, na Rua São Paulo 335, isso. No 3º andar, acertei? 3º andar? Exatamente. E é um espaço muito bacana também que ficou, muito, né? Legal. A Sigma, né? A Sigma estava em outro local, foi para ali, ampliou. A gente percebe uma mudança no xadrez, assim, né, das clínicas, dos médicos que sempre estão buscando, digamos, uma construção mais atualizada, né, como é o caso, sim, lá. 3512 3195. Em Itapecerica, eu falei de Itapecerica aqui do modo carinhoso, porque é meio como se fosse meio que uma terra natal, né, sim, do Dr. Guilherme Gussen. Ele não nasceu em Itapecerica, ele já contou um pouco aqui da sua história. Ele nasceu em São Paulo, nasceu não é em isso? São Paulo. Léo, 3341-3361. E como é que você divide o seu tempo, Divinópolis e Itapecerica? Geralmente, eu faço consultório em Divinópolis nas segundas pela manhã e na segunda à tarde eu faço consultório em Itapecerica. Volto para Divinópolis à noite, fico em Divinópolis na terça, na quarta, onde eu divido minhas atividades entre o hospital, a INAU, né, onde eu faço as cintilografias. E na quinta-feira eu volto para Itapecerica, no período da tarde. Eventualmente eu tenho outra agenda de consultório, mais um período na semana, aqui em Divinópolis. E aí fico basicamente quase meio a meio. Metade do tempo aqui, metade do tempo lá, mas residindo aqui. Que legal, que bacana. Agora há pouco no primeiro bloco nós falamos sobre a questão da atividade física. E como é que essa questão da atividade física ela deve ser orientada? Gostaria de recapitular um pouquinho sobre essa questão, porque às vezes... Porque todo mundo vê, sempre devemos fazer atividade física, né? Eu, pelo menos, vejo também que dessa forma ela é importante.
E eu procuro fazer a minha atividade física, eu sempre relato aqui, né? Já fazia muito tempo caminhada e agora já saltei para a corrida, já tem algum bom tempo. Mas como é que deve ser essa questão dessa atividade física nessa orientação do médico? Olha, quando a pessoa vai começar a fazer uma atividade física, é importante que ela passe por uma avaliação cardiológica, principalmente se ela for de uma intensidade moderada, elevada, para que ela não seja surpreendida por alguma, né, surpresa genética, alguma doença que ela possa ter, né, e ainda não sabe. Então, uma boa história, né, clínica, uma anamnese bem feita, um exame físico com o cardiologista e um eletrocardiograma, geralmente conseguem, né, já trazer muitas informações para a grande maioria dos pacientes. Em alguns pacientes em que esse eletrocardiograma mostra alguma alteração ou o paciente denota algum sintoma mais relevante, essa investigação ela pode ser estendida com exames mais específicos, como o ecocardiograma, o teste de esforço. E para esses pacientes que já são sabidamente cardiopatas, independente da etiologia, é importante que seja solicitado, né, esse paciente que já tem lesão cardíaca estabelecida, que antes de você iniciar essas atividades físicas no paciente, você esteja ciente de que as doenças dele estão controladas, a pressão está controlada, né, o peso está ok, o paciente já está ciente, né, de como ele deve fazer, como ele deve guiar as suas doenças. Então você vai solicitar geralmente um ecocardiograma e um teste de esforço, que pode ser um simples teste ergométrico, ou um teste cardiopulmonar, que é a ergoespirometria, onde você vai ter medida direta dos gases, é muito usado nos atletas, nos clubes de futebol, para você acompanhar e identificar qual que é a tolerância máxima daquele paciente ao esforço. A partir do momento que você tolera, pode ser pela frequência cardíaca, pelo VO2, né, máximo, que é medido na ergoespirometria, você vai calcular, de acordo com a doença que ele tem, qual que é a faixa segura para que ele possa praticar atividade física e colher os benefícios, né, dessas modalidades que ele escolheu e, ao mesmo tempo, tenha segurança para que aquilo ali não traga um risco adicional para ele. Então, é muito importante esse acompanhamento inicial com o cardiologista e essa avaliação antes de se prescrever atividade física. Muito bem. Quais alimentos dentro da cardiologia devem ser evitados para o cidadão manter uma boa saúde, seja o homem ou seja mulher? Olha, não só dentro da cardiologia, sabe, Samuel, mas assim, dentro, num contexto de saúde em geral, como você disse no início do programa, a gente tem vivido uma vida cada vez mais corrida. Então, a gente tem cada vez menos tempo para pensar no que a gente está comendo, para a gente, às vezes, escolher o que a gente vai comer. A gente quer, geralmente, alimentos rápidos, que são práticos, e muitas vezes esses alimentos provêm da indústria. E os alimentos, né, que vêm da indústria, os industrializados, principalmente os processados, ultraprocessados, congelados, são alimentos que fazem muito mal à saúde porque são ricos em substâncias muito nocivas, inflamatórias para o corpo. E essa inflamação crônica, né, seja no trato gastrointestinal e ela se estende por todo o corpo, ela é responsável pelo surgimento de inúmeras doenças, não apenas as cardiovasculares, como, por exemplo, câncer, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, né? Então, além de doenças cardiovasculares, como hipertensão, a obesidade, né, o diabetes, né, o infarto, o AVC. Então, a gente sabe que o tempo hoje não está ao nosso favor, a favor da vida que a gente tem levado, mas é importante que a gente reserve um tempo para a gente pensar no que a gente está comendo, em como a gente está comendo, no quanto a gente está comendo, para que a gente possa, dessa maneira, já iniciar a nossa saúde pela alimentação, que, ao meu ponto de vista, é o principal meio para a gente prevenir as doenças é através da alimentação. Tudo começa no que você come em casa. Bacana. Edivânia de São Gonçalo do Pará. São Gonçalo do Pará está aqui assistindo o programa Amostra Grátis da Saúde. Obrigado a todos aí pela audiência. Ela pergunta o que você apresenta de novidade no questão do tratamento do diabetes tipo 2. Obrigado, Edivânia, pela sua mensagem. Vamos ver como é que o médico Dr. Guilherme Gussen vai responder. Vamos lá. Obrigado pela sua pergunta, Edivânia. E é o seguinte, quando a gente vai falar em tratamento de diabetes, eu quero pedir um tempinho a mais para o Samuel para fazer um enfoque aqui. A gente entendeu o seguinte, a gente tem maneiras de identificar aquele paciente que tem um potencial maior de ficar diabético. Então, acho que a gente tem que entender que antes da gente esperar a coisa acontecer, a gente já tem que prever. Eu acho que o médico de valor, o médico que vai ser diferenciado, é aquele que enxerga o problema antes mesmo dele acontecer. Então, um paciente que já está ficando acima do peso, que está se alimentando mal, que vem engordando, já tem sinais claros de resistência insulínica, está sedentário,
você não vai esperar aquele paciente alterar o exame para você iniciar um tratamento para ele, uma intervenção. Você já vai ajustar a alimentação, você vai indicar atividade física e muitas vezes você consegue prevenir o diabetes tipo 2 só com essas medidas. No entanto, o paciente que já está diabético, que chega no seu consultório pré-diabético, né, ou com diabetes tipo 2, atualmente a gente detém novos tratamentos com muitos benefícios, principalmente não só no controle da diabetes, mas também na redução dos desfechos cardiovasculares. O que são os desfechos cardiovasculares? Reduzir morte, reduzir internação, reduzir infarto, reduzir AVC. Então, isso é muito benéfico, porque a gente sabe que o paciente diabético, ele por si só, pelo simples fato de ele ser diabético, ele já é estratificado como um paciente de alto risco cardiovascular. Alto risco para quê? Justamente para isso, para ter infarto, para ter AVC, para ter insuficiência cardíaca, para ter doença renal crônica, retinopatia, né? Então, a gente tem que tratar esse paciente desde a sua alimentação, onde a gente tem que reduzir a quantidade de carboidrato que esse paciente ingere, principalmente açúcar, alimentos, né, farináceos, refinados, pensar em quantas vezes por dia que esse paciente está se alimentando, que a gente tem que entender que o diabético tipo 2 é diferente do diabético tipo 1. O diabético tipo 1 ele tem um problema genético, onde ele tem ausência na produção de insulina. Então, ele precisa receber de maneira exógena, ou seja, aplicável, a insulina para suprir aquela deficiência que ele tem. O paciente diabético tipo 2, ele não tem ausência de insulina. Na verdade, ele tem um excesso de insulina, ele tem uma deficiência no funcionamento da insulina, porque aquele corpo ficou tão exposto à insulina por tanto tempo na vida, que o corpo ficou resistente. A insulina dele já não faz mais efeito. E aqui o que acontece? Ele vai produzindo cada vez mais insulina, levando a mais resistência e a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. Então, o primeiro tratamento que a gente tem que observar no paciente diabético é o que esse paciente está comendo. Quantas vezes por dia que esse paciente está comendo? Será que a divisão dos macronutrientes dele estão adequadas para as necessidades? Então, isso é uma coisa fundamental. Agora, quando a gente parte para o ponto de vista medicamentoso, antigamente a gente tinha basicamente a metformina, a insulina, que é um tratamento para o diabetes tipo 2, mas para um estágio final, que a gente tem que evitar ao máximo que esse paciente chegue a necessidade de insulina, porque a insulina, por mais que ela reduza os níveis de glicose, ela pode trazer seríssimos efeitos colaterais, inclusive, em alguns casos, aumentar o risco de morte desse paciente. E alguns outros remédios, como as pioglitazonas, a gliclazida, eram medicamentos que eram ótimos para controlar do ponto de vista da glicose, mas tinham inúmeros efeitos colaterais, como ganho de peso, né, aumento do risco de hipoglicemia. E nos últimos 10 anos surgiram novos medicamentos que, como eu disse, além de melhorar o controle da doença, também permitiram uma melhora nos desfechos cardiovasculares, uma redução de morte, de internação, de AVC, de infarto. Então a gente tem os inibidores da DPP-4, né, que são, né, a sildagliptina, a vildagliptina, a gente tem os análogos do GLP-1, né, que é a liraglutida, né, a semaglutida, recentemente aprovada, inclusive, para o tratamento da obesidade, que está intimamente relacionado com diabetes tipo 2, e temos também os inibidores da SGLT2, né, que é a empagliflozina e a dapagliflozina, né, com resultados excelentes, não só em pacientes diabéticos, mas também em pacientes que às vezes têm doenças cardíacas e não são diabéticos, reduzindo mortalidade, internações, né, e eventos. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca, com doença coronariana, que não são diabéticos, também colhem benefício do uso desses medicamentos, que são os inibidores da SGLT2 e os análogos da GLP-1, mostrando o grande benefício desses medicamentos, né, e o grande impacto, né, na redução desses desfechos que a gente não deseja que o paciente tenha. Legal. Estou recebendo aqui uma mensagem, foi até uma mensagem aqui de bate-pronto, Isabel do bairro Ipiranga, aqui em Divinópolis. Meu médico, ela não fala qualquer especialidade, pediu para mostrar o meu ecocardiograma para um médico cardiologista, pois o meu coração está batendo muito lento, tenho 60 anos e não estou conseguindo marcar uma consulta com o cardiologista para esse mês. Ela está um pouco preocupada, ela pergunta só para você dar uma orientação, se é preocupante, ela pode esperar um pouco mais até janeiro. Obrigado, excelente o tema de hoje, parabéns. Ô Isabel, muito obrigado aí pela sua mensagem, hein? Eu não sei se você tem aqui o convênio, né, da Unimed ou não, mas a gente vai mandar o contato aí para você. Obrigado, viu, Isabel, pela sua mensagem. Como é que você pode, a grosso modo, né, dar uma orientação aqui para a Isabel? Isabel, tudo bem? É o seguinte, é uma avaliação que demanda que seja visto pessoalmente pelo cardiologista o quão devagar esse coração seu está batendo, analisar os medicamentos que você usa, se isso não pode ser um efeito colateral de medicamento. Isso pode ser uma coisa relativamente simples até uma coisa
certamente urgente, tá? Então é difícil de eu te falar sem estar te vendo, mas eu recomendo que você agende uma consulta o mais breve possível com o seu cardiologista ou procure um serviço de pronto atendimento, onde você poderá realizar um eletrocardiograma, ser examinada por um médico e ele vai poder te determinar se você tem uma certa urgência, se dá para esperar e assim você poder ser melhor orientado. Mas caso, né, a senhora queira agendar uma consulta, né, comigo, também estaria à disposição ou com qualquer outro médico da sua confiança. O importante é que você seja orientada e avaliada, né, antes que isso possa se tornar um problema maior para você. Olá, Samuel, boa noite. Pergunta ao doutor Guilherme, por que anteriormente, há 20 anos atrás, a glicemia 120 não era considerada como uma pessoa diabética e agora é? A pessoa não quis se identificar, não tem problema. O importante é que você participe do programa que é ao vivo aqui pela TV Cand 10. Deu para pegar a pergunta? Deu? Eu acho que assim, glicemia 120 em qual contexto? A pessoa está em jejum, não está em jejum? Só uma glicemia de jejum de 120, isoladamente, ela não é suficiente para bater o martelo que esse paciente é diabético. A gente precisa de pelo menos 2 glicemias de jejum acima desse valor, né, no caso o valor de 105, para que a gente possa determinar que esse paciente tem pelo menos uma intolerância à glicose. E é muito importante que a gente também faça a dosagem da hemoglobina glicada. Então, só esse valor por si só eu não consigo te dar mais detalhes, mas o interessante é que a gente faça uma avaliação mais completa do caso para poder estabelecer isso daí. Legal. A apneia do sono, qual que é o risco dessa doença para a saúde do coração? O telespectador também não quis se identificar. Na última entrevista também teve essa pergunta e acabou que a gente não fez ela sobre a questão da apneia. É um fator preocupante? Muito preocupante, Samuel. Hoje, eu vejo muito isso em consultório, muitos pacientes que teoricamente nunca saberiam desse diagnóstico e você vai pesquisar aquele paciente que tem aquela hipertensão que não controla bem ou que vai fazer um monitoramento da pressão arterial e tem elevação da pressão durante a noite ou não tem o descenso desejado da pressão, aquele paciente que tem roncos frequentes durante a noite, pausas respiratórias, sonolência diurna, aquele paciente que dorme em qualquer lugar, reclama de falta de energia, indisposição. São todos sintomas que estão relacionados e podem estar relacionados com a apneia obstrutiva do sono. Ela está muito relacionada com o sobrepeso, com a obesidade, tá? Mas também pode ocorrer em pacientes magros. Então, eu tenho pacientes em meu consultório que têm apneia do sono tratada e tem pacientes que foram descobrir a apneia do sono num contexto em que tiveram um AVC e a gente foi revirando, investigando a causa e a causa era a apneia do sono. Eu tenho pelo menos 2 pacientes assim no consultório e não eram pacientes muito obesos. Então, se você ronca, se você está acima do peso, se você sente muito cansaço durante o dia, se você sente que o seu sono não é reparador, se você tem alguma dúvida, se sua esposa diz que você ronca ou seu marido diz que você ronca, é importante que você consulte um médico, um cardiologista, para que você seja avaliado, né? Porque é uma doença que tem uma alta taxa de complicações, pode precipitar o surgimento de arritmias, de complicação da pressão arterial, surgimento de insuficiência cardíaca, de doença renal crônica. Então, é importante que ela seja avaliada e tratada a tempo. Qual é o impacto do diagnóstico de uma doença cardiovascular para o paciente e como é que você faz esse tipo de abordagem? Porque a gente só fala na questão, por exemplo, do câncer, que é algo muito pesado, né? Como é que o médico vai relatar esse paciente? Mas como é que é essa questão desse impacto, dessa doença cardiovascular para o paciente? Como é que é essa abordagem? Ela é uma abordagem leve ou ela é uma abordagem mais direta e objetiva por parte do médico Guilherme? Bom, vou falar por mim, né? Eu acho que toda doença, a partir do momento que você está dando aquele veredito, aquele diagnóstico para o seu paciente, ela vira sempre um fardo para aquele paciente. Ele deixa de ser uma pessoa saudável e ele começa a carregar um fardo. Olha, eu sou doente. E depende muito do tipo de doença que você está dando diagnóstico para o paciente. Às vezes você tem doenças mais leves, doenças mais graves, mas de qualquer forma é importante você dar esse diagnóstico numa abordagem muito humanizada, conversar com seus pacientes, explicar para eles como que aquilo pode ter surgido, né, o que ele deve fazer para melhorar em relação àquela doença. Né, na grande maioria das vezes tem tratamento, né, mostrar para ele que é possível melhorar ou até curar aquela doença, dependendo do diagnóstico que é dado, mas o mais importante de tudo, do ponto de vista humano, é você saber acolher aquele paciente antes de você dar aquela notícia. E, dependendo do paciente, você às vezes vai dar uma notícia, a doença às vezes não é tão grave, então não ficar às vezes fazendo muito terror, assim, nossa. Então explicar para o paciente de uma maneira calma, sucinta, objetiva, mas ao mesmo tempo nunca escondendo dele a verdade, né? Mostrando a verdade, que é a doença que ele tem,
e oferecendo para ele os possíveis tratamentos, né, e as alternativas que tem para a gente poder resolver aquilo ali no consultório. Esse tempo de fake news, né, é muito importante o médico saber orientar, né, essas informações realmente são verdadeiras e são relevantes. É importante essa conexão aí do médico com o paciente. Esse papel ele é importante dentro dessa questão? Ele é importante, Samuel, porque a internet hoje ela trouxe uma oportunidade para muitas pessoas falarem. Então, a pessoa que fala na internet, que às vezes expõe vídeos no Instagram, ela tem aquela liberdade, é uma liberdade que qualquer pessoa hoje em dia tem. Mas não é porque aquela pessoa é médica ou é profissional de saúde que sempre a informação que ela vai estar trazendo é uma informação verdadeira. E muitas vezes aquela informação confunde o público leigo. Então, é importante que a pessoa leiga, ao ver uma notícia sobre determinado assunto, ou um estudo, um medicamento novo, alguma terapia, né, que às vezes aparenta ser muito milagrosa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui sobre a Covid-19, a gente teve inúmeros estudos, né, mal realizados, como, por exemplo, com a cloroquina, com a ivermectina, né, onde gerou até uma conotação política, né, perante essas drogas e, às vezes, dividindo até amigos, famílias com opiniões distintas. E a gente, no ponto de vista científico, não existe opinião, não existe achismo, existem fatos, existem estudos, e esses estudos devem ser avaliados se são estudos bem conduzidos, bem montados, né, para a gente poder saber se a informação que aquele estudo traz, ela realmente é repercutível na prática clínica. Então, hoje em dia, falando em relação à Covid, são poucas terapias que a gente tem, né, que mostram realmente um benefício contra a Covid. A gente tem as vacinas, que realmente são indiscutíveis o benefício, então eu queria até frisar aqui, né, nesse momento onde a gente teve esse surgimento dessa nova variante, a Omicron, né, a importância das pessoas se vacinarem. Né, a gente vê aí surgindo no exterior inúmeros movimentos e grupos anti-vacina. Eu acho que se a gente está numa situação de maior flexibilidade hoje em dia, eu acho não, né? A gente já viu que isso só ocorreu pela chegada das vacinas. Então, é muito importante que nós, médicos, e vocês que estão próximos dos seus familiares, incentivem a todos ao seu redor para que se vacinem. Em relação aos medicamentos, né, que não têm eficácia comprovada científica, como ivermectina, cloroquina, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, para a gente não poder difundir informações erradas. Isso também acontece na cardiologia, com terapias milagrosas, com tratamentos mirabolantes, e a gente tem que ter esse filtro, né, e o médico tem um papel fundamental em oferecer esse filtro para o paciente. E o paciente, para ter esse filtro, ele tem que expor para o médico. Olha, doutor, li aquilo ali no artigo, vi no jornal, isso realmente procede? Então, o médico tem um papel fundamental em esclarecer, né, nesse momento em que todo mundo tem acesso à informação, esse filtro da ciência de verdade ele é muito importante para a gente extrair o que realmente é válido. Que bacana. E esse tempo também com o paciente, conforme você já disse no primeiro bloco, também casa muito com essa informação que tem que ser muito precisa e clara para o paciente. Exatamente. Olha só, nós vamos chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do programa de hoje. Você pode continuar mandando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta, hein? Continua tranquilo? A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. I
Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo. Antes de eu voltar com o meu entrevistado, o Dr. Guilherme Kussing, ele é médico cardiologista. Deixa eu dizer para você que na nossa dica de saúde da próxima semana, nós vamos trazer informações importantíssimas ligadas à endocrinologia. Túlio vai colocar uma foto para a gente, por gentileza, Túlio. Doutora Cristiana Andrade, portanto, ela é médica endocrinologista, vai estar conosco. Vai ser uma curta entrevista, já está gravada, vai ser de 3 a 4 minutos, mas trazendo informações importantes sobre a questão da tireoide. Muito obrigado aí ao Túlio. Rapidamente, antes de voltar com o Dr. Guilherme, deixa eu falar que a revista Checkmate fez um grande evento no Salão Paulinelli. Giovanni Lima está contabilizando, porque na verdade esse grande evento ele contou com o apoio de várias empresas, de várias pessoas, porque teve uma causa. E essa causa mexe com as pessoas e o engajamento é muito grande. Na próxima semana eu vou trazer aqui informações, hein? Como é que foi o resultado desse grande evento. Obrigado aí ao Túlio, um abraço para toda a equipe da Checkmate. De volta com o meu entrevistado ao vivo, estou recebendo hoje com muito prazer o médico Dr. Guilherme Kussing. A gente tem aqui perto de 10 minutos. Vamos tentar aqui ser o mais objetivo com as perguntas que estão nos mandando. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de perguntar ao doutor sobre o coração dilatado. 69 anos, fiz o teste ergométrico, senti muito cansada. Não consegui completar o teste. Fiz o exame ecocardiograma. Meu coração está dilatado, comprometido o ventrículo esquerdo. Sinto muito cansaço ao fazer uma caminhada e um pouco de falta de ar. Meu nome é Solange. O que eu devo fazer? Minha glicose está 99. Obrigada, parabéns pelo programa. Solange, obrigado. Vamos ver como é que o doutor Guilherme vai resumir para você. Eu lembro a todos que não é uma consulta, é uma dica, é um caminho, é uma orientação. Doutor Guilherme. Boa noite, Solange. Tudo bem? Obrigado pela sua pergunta, muito relevante. Olha, Solange, muito provavelmente a senhora é portadora de insuficiência cardíaca. Essa dilatação do coração e esse comprometimento do ventrículo esquerdo, ele tem inúmeras causas. E é de fundamental importância que a gente investigue qual é a causa, né, dessa dilatação
o quão grave e comprometido está esse ventrículo, para que a gente consiga instituir tanto os exames adequados para a gente investigar, quanto o tratamento adequado para que a gente consiga reverter esses seus sintomas de cansaço. Então, esses são os sintomas típicos da insuficiência cardíaca: dilatação do ventrículo esquerdo, cansaço, baixa tolerância aos esforços, né? Isso daí traduz, muito provavelmente, essa doença que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então, te orienta a procurar um cardiologista, né, para que seja avaliado tanto do ponto de vista laboratorial, com os exames, né, que são pertinentes ao seu caso, para a gente conseguir resolver isso daí. Doutor Guilherme, como é que você enxerga o futuro da medicina e da cardiologia? Talvez a pequeno e a longo prazo, por exemplo. Olha, Samuel, o que eu vejo, tanto na medicina como na cardiologia, é que o médico, ele não pode mais ser apenas um prescritor de medicamentos. Então, o médico, ele tem que começar a ser especialista em ser humano. Para a gente ter sucesso no tratamento que a gente está instituindo, primeiro a gente tem que ter sucesso em identificar o problema que a gente está procurando. E para a gente fazer essa identificação, a gente precisa ter um bom relacionamento com o paciente, com a família, colher e fazer as perguntas corretas para a gente obter as informações de uma maneira correta que vão nos auxiliar a chegar naquele problema que realmente é o problema maior do paciente. Muitas vezes o paciente tem mais de um problema, mais de uma queixa na consulta, e a gente deve direcionar, né, e ser objetivo para ir realmente naquele problema que ele é mais relevante. E às vezes os outros problemas podem até ser secundários a este, que a gente, né, vai estar procurando identificar e tratar. E no futuro, a gente tem que entender que antes do problema aparecer, a gente tem que identificar quais são os pacientes com maior risco de desenvolver. Como eu disse há algumas perguntas atrás em relação ao diabetes, aquele paciente também que tem um risco maior de ter infarto, de ter AVC, a gente consegue identificar ele no consultório muitas vezes. Então, se a gente educar a população a procurar o cardiologista de uma maneira mais precoce, não apenas depois da doença aparecer, eu tenho certeza que a gente vai conseguir prevenir, né, de uma maneira mais contundente, né, as doenças cardiovasculares, não só as cardiovasculares, mas qualquer outra doença. Então, se a pessoa já está acima do peso, se ela está se alimentando mal, se ela está sedentária, ela sente que ela está ficando sem energia, opa, não interessa se ela está com 20, se ela está com 30, se ela está com 15, se ela está com 60 anos. Você não vai esperar o problema se agravar. Procure seu médico, vai lá trocar uma ideia com ele. Às vezes, naquele momento, a intervenção necessária ela é muito mais simples do que depois, quando às vezes aparece uma doença mais grave e às vezes existe uma certa limitação do ponto de vista terapêutico para o paciente. O que te fez mudar aí a sua visão como médico cardiologista diante dos seus pacientes que você trata, né? Como é que foi essa virada de chave nessa atenção muito ligada para a questão da prevenção? Olha, Samuel, quando eu formei em medicina, eu pensava o seguinte: eu sempre fui uma pessoa muito estratégica para as metas que eu tinha na minha vida. Então, eu formei em medicina, eu pensei, gente, quem é estudante de medicina sabe, é matéria demais. Eu estou formando aqui, eu acho que a sensação que a gente tem é que não sabe nada. Então, eu foquei muito o seguinte: o paciente que está tendo uma emergência, a gente não tem tempo para pesquisar, então eu vou ficar craque em emergência. Então, eu dediquei muito minha vida em aprender sobre emergência. Então, eu trabalhei muitos anos da minha vida em emergência, em UTI, trabalho até hoje, mas quando eu formei, eu dedicava bastante tempo para poder minimizar o risco de perder um paciente naquela situação. Trabalhei no Rio, né? Trabalhei no Rio, né? Eu servi a aeronáutica, fui tenente médico da aeronáutica e trabalhei no maior hospital de força aérea, né, do Brasil, que é o Hospital de Força Aérea do Galeão, onde a gente detinha de toda a infraestrutura necessária para qualquer especialidade, a qualquer hora, a qualquer tempo, né, dentro do hospital. Uma situação irreal para o Brasil e muitas vezes para o mundo, mas que me deu bastante, né, bagagem para poder dar seguimento, né, na minha carreira. Mas, voltando à questão da pergunta, a gente precisa, como eu estava falando em relação à emergência, eu estudei muito para poder identificar e não perder o paciente. No entanto, à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que a medicina, de uma maneira geral, ela tende a doutrinar o médico a ficar mais assim, prescrevendo medicamento. E a gente vê que muitas vezes a falta de adesão do paciente ao tratamento ou ao medicamento tem muita relação com a relação médico-paciente que não está bem estabelecida. Então, você tem que, às vezes, ir mais além do que apenas ser um automático ali, viu uma doença, prescrever um medicamento. Às vezes, você identificar o contexto daquele paciente, onde que ele mora, qual que é a condição socioeconômica, o que está por trás daqueles hábitos, o que está por trás daquele contexto, daquela situação. Às vezes, você pega famílias que são, a família é toda doente do mesmo motivo. E, às vezes, por trás daquilo, tem um contexto social ali inserido. Então, a partir do momento que o médico ele fica especialista em ser humano, em
olhar além do que ele está vendo, além da doença, ele tem muito mais sucesso, né, no tratamento dos seus pacientes, seja para doenças graves, doenças leves, para prevenção, para tratamento. Isso daí, o que vai fazer a diferença realmente é o interesse do médico em buscar aonde que aquele contexto, né, da doença e do paciente está inserido, né, dentro do consultório. Legal. Guilherme, a gente já está caminhando agora para o final. Rapidamente, se você puder nos ajudar. José, eu vou tentar resumir sua pergunta aqui. O José fez aqui um relato da questão da pressão arterial dele, né? Principalmente à noite, durante o dia é outra. Em resumo, ele pergunta se 14/9 é considerado uma pessoa hipertensa. O José, do bairro Afonso Pena. Obrigado, José, pela sua pergunta. Tudo bem, José? Boa noite. Olha, 14/9 é uma medida bem no limite. Mas se for uma medida apenas isolada, 14/9 em 1, 2, 3, 4 medidas no dia, e no restante do dia sua pressão estiver abaixo desse valor, muito provavelmente isso não vai determinar que você seja hipertenso. Mas essa avaliação, a gente às vezes necessita de pedir outros exames, como por exemplo um mapa ou uma monitorização residencial da pressão arterial, para a gente entender se sua pressão está ficando eventualmente em 14/9 ou se a regra ela fica 14/9 ou mais. Então, agende uma consulta com o cardiologista, né, da sua confiança, para que isso possa ser melhor esclarecido, né, e seja melhor orientado para o senhor. O Túlio, nosso diretor, está me avisando aqui agora que nós temos 1 minuto e eu vou pedir ao doutor Guilherme Gussen, médico cardiologista, né, que atende aqui em Itapecerica e também na cidade de Divinópolis, na Sigma. Faça aqui um resumo. O que de mais importante dentro dessa questão da prevenção cardiovasculares você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanha, doutor Guilherme? É que a pessoa não espere a doença aparecer para procurar o médico, procurar o cardiologista. Se você está identificando que tem alguma coisa errada na sua vida, em relação a peso, alimentação, sedentarismo, um histórico familiar rico em doenças cardiovasculares, procure o seu cardiologista mais precocemente, nem que seja para um bate-papo. Às vezes uma conversa ela é muito esclarecedora e pode te direcionar no seu caminho de vida para um rumo totalmente diferente do que você estava tomando. E eu queria pedir uma oportunidade aqui, Samuel, porque claro, no último programa fiquei muito grato com aquelas homenagens que vocês fizeram, foi muito feliz. Só que eu esqueci de citar 2 ou 3 pessoas que eu gostaria de citar aqui agora. Fique bem à vontade. Em relação à equipe da Sigma, foi a equipe da Sigma do centro, né, que você acabou tendo contato para aquela gravação, mas eu não podia deixar aqui de agradecer a Mariela e a Tamara, da equipe da Sigma do Hospital São João de Deus, que me acompanham desde a época da residência, então agradecer elas de coração, que naquele momento que eram muitas pessoas para falar, a gente acaba deixando passar, mas não porque não são importantes, é uma questão da gente, né, ter essa falha mesmo na memória, mas sou muito grato a elas, são pessoas muito especiais, eu queria agradecer, e agradecer também o pessoal da INAU, né, o pessoal que trabalha comigo, as enfermeiras, o Dr. Alexandre Barroso, que é um grande amigo, né? Manda um abraço para ele, já esteve aqui conosco, dando aqui uma entrevista já em 2015. O Dr. Alexandre é uma pessoa muito especial, gosto muito de trabalhar com ele lá na INAU, o pessoal da recepção, as enfermeiras, né? A Tatiana, a Fátima, a Marta, a Shirley, né? A Carla da limpeza, a Aide esteve lá recentemente, não está mais com a gente. Enfim, agradecer toda a equipe lá da INAU, que eu também gosto muito de trabalhar lá e sou muito grato, né? Pelo carinho que eles têm comigo. Que legal. Então eu gostaria de fazer esse agradecimento para complementar que ficou deficiente no último programa. Legal. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Em nome aqui da direção da TV Candidez, a gente agradece aqui esse seu retorno, né? A gente tem aí todo um 2022 pela frente, a gente está percebendo que a gente está começando a sair dessa pandemia, os cuidados eles são mantidos, você como médico tem percebido isso, e a gente espera que 2022 seja um ano muito proveitoso para você como profissional da cardiologia, né? E quem sabe a gente consiga voltar aí no meados de 2022, né? Com a sua presença novamente aqui, trazendo informações importantes. Boa sorte para você, viu? Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, produção, e a todos os telespectadores. Foi um prazer estar aqui novamente. Legal. Olha só, lembra a todos que a reprise do programa você vai acompanhar no sábado, a partir de 1 da tarde, aqui na TV Candidez. Ao vivo é toda terça, sempre a partir de 9 da noite. Boa noite, doutor Guilherme, obrigado. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite e até lá.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.